Olá, boa noite. Da série Você Pergunta, o ICI Esclarece, o professor responde. Desta feita, respondendo aqui a uma provocação de um colega querido Spinete, de Goiás. Fraternal abraço, irmão. O Spinete pede que nós comentemos acerca de uso capião. Pois bem, Spinete, uso capião é algo que às vezes gera uma certa complexidade, notadamente no nosso segmento imobiliário, pelo fato de muitos corretores não terem formação jurídica. Pois é, nós vivemos um momento revolucionário no segmento imobiliário, notadamente com o advento de novas leis. A Lei 13.105, que passou a viger a partir de 2016, alterou os procedimentos em uso capião. Como nós não dispomos de muito tempo, isso aqui não é uma aula, é sempre bom frisar, é só uma abordagem para despertar o interesse de alguém em estudar ou se aprofundar na pesquisa de determinados tópicos. Então, a partir de 2016, houve uma alteração nos procedimentos de uso capião. Aproveito a oportunidade para registrar aqui, é uma característica singular, mas é de extrema importância. Uso capião é uma palavra feminina, portanto, a uso capião, não o uso capião. Então, a uso capião pode ser urbana ou rural. Vamos lá com um pequeno comentário na uso capião urbana. A uso capião urbana tem uma característica singular e de extrema importância. O imóvel pretendido, mediante a uso capião, não pode ter mais que 250 metros quadrados. Exatamente, 250 metros quadrados. Portanto, uma série de procedimentos hão de ser observados. A grande vantagem a partir de 2016 é a possibilidade da uso capião extrajudicial. Depreende-se que a uso capião extrajudicial tem a característica da economicidade, da celeridade. Seguramente é mais célere que a uso ou o procedimento tradicional na justiça comum, digamos assim. Demanda tempo e, em geral, os processos se acumulam e há uma falência, infelizmente, havemos de reconhecer, nos tribunais de justiça em todo o Brasil. O acúmulo de processos e pessoas em número insuficiente para atender a essa demanda. Mas, voltando a uso capião, existe essa característica. Bem, detalhe, tanto o uso capião tradicional como o extrajudicial, infelizmente, não é admissível o jus postulante. Só será possível com a contratação de um operador do direito, vale dizer, um advogado. Um breve top apanhado aqui da uso capião rural. A uso capião rural é possível desde quando a propriedade pretendida não tenha mais que 50 hectares. Eu disse 50 hectares. Se tiver mais, aí a coisa muda de figura. Característica: em ambas as situações, posse mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica e o lapso temporal nunca inferior a 5 anos. Então, 5 anos é o mínimo para a pretensão da uso capião. Detalhe de extrema importância: o postulante não pode ter propriedades imobiliárias ou propriedade, uma que seja, em seu nome, porque isto detectado fenece a pretensão, não prospera. Portanto, 5 anos, posse mansa e pacífica. Eu sempre trago exemplos do dia a dia para melhor compreensão. Recentemente, uma cliente marcou um horário e contratou uma consulta. Ela pretendia fazer uma alteração nas suas programações e tinha uma unidade agregada ao seu imóvel, um sítio, que ela pretendia ceder para alguém, mas a título de ajuda. Eu citei para ela um exemplo clássico aqui num bairro da Ribeira, aqui em Salvador, em que uma senhora distintíssima
procedera assim, cedera uma unidade imobiliária sua, uma vez que ela passaria alguns anos fora do Brasil. E assim aconteceu. Só que essa permanência fora do Brasil se estendeu mais um pouco e uns 8 anos depois ela retornando, gentilmente dá o aviso àquelas pessoas que pretenderia se desfazer do imóvel quando foi surpreendida com a notícia que o imóvel não mais lhe pertencia. Aqueles beneficiados postularam o título definitivo através da uso capião. Portanto, é de extrema importância que o corretor de imóveis esteja, digamos assim, em sintonia com esses procedimentos para poder orientar da melhor forma os seus clientes. Notadamente, num país com a extensão do nosso, eu não tenho como me dissociar de um sociólogo, Alberto Jones, que em sua tese de doutorado, isso vocês encontram fácil no Google, deixou inequívoco que um percentual expressivo dos imóveis no Brasil são irregulares. E uma das maneiras de regularizar estes imóveis é através da uso capião. Inclusive, aqueles imóveis que porventura não tenham registro, eles existam de fato, mas não de direito. Então, a uso capião é a oportunidade de, mediante comando sentencial ao final do processo, ser determinada a abertura da matrícula daquela unidade imobiliária, passando este imóvel que esteve sempre irregular para o status de regularidade. Pois bem, Spinetti, espero ter atendido assim ao seu clamor e deixo aqui um fraternal abraço. Incentive para que inscrevam-se no nosso canal do YouTube, Nilson Araújo ICI, porque o nosso objetivo é fomentar cultura imobiliária. Você pergunta, o ICI esclarece, o professor responde. Até a próxima oportunidade.